Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E sabe que na virada desse ano eu resolvi falar assim para as pessoas. A gente sempre deseja algo, né, na virada de ano. Eu falei assim, pensei, né, o que eu vou desejar para as pessoas? Vou desejar saúde para o corpo e paz para o espírito. E hoje, numa entrevista que eu já estava esperando desde o ano passado, mas precisava convidar ele para que viesse aqui, e com todo prazer de tê-lo aqui, e nós colegas, né, e ele tem um programa na TV Santa Maria também, que é a Palavra Espírita, e que com certeza saúde e espiritualidade, elas se alinham muito. Então quero aqui trazer para vocês Jader Hofmeister. Eu só que eu sei. não sou alemão, viu? Mas sim, alguma coisa eu aprendi durante esse tempo, né? Tá bom. Por muitos amigos alemães. Jader, é um grande prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor e de nós falarmos sobre saúde e espiritualidade e ir mais além, porque eu sei que as pessoas, elas estão buscando a espiritualidade. E nós temos uma passagem por aqui. E eu quero que tu fale, mais do que eu, sobre esse tema que com certeza tu vai esbanjar para esse telespectador que também deve estar curioso, né? Uma entrevista diferente, mas que tem toda a associação a nós: corpo, mente e espírito. Meu amigo, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Muito obrigado, Douglas. Quem agradece e se sente lisonjeado pelo convite sou eu, sem sombra de dúvida nenhuma, certo? E nós estamos aqui realmente para cuidar da saúde do nosso corpo e do nosso espírito. Na verdade, nós viemos aqui para cuidar muito mais, eu digo, do espírito, porque nós somos espíritos imortais. Viemos para cuidar do corpo? Sim, com certeza absoluta, e precisamos cuidar muito bem desse corpo, porque nós estamos aqui para aprender, e em aprendendo, cada vez cuidar mais da nossa saúde mental, corporal e espiritual. E tantas passagens de profissionais da área da saúde aqui no programa, né? Psicólogos, médicos, fisioterapeutas, dentistas, entre tantos, né? E sempre, de vez em quando, falando sobre essa parte, né, do espírito, cuidar do seu espírito. Então, cuidar do espírito é, ao mesmo tempo que ele é cuidado, o corpo também é cuidado. Ou seja, não do corpo para o espírito, mas sim do espírito para o corpo. Tem pessoas que eu vejo que tem uma espiritualidade tão grande que seu corpo parece que nunca envelhece. Isso acontece. Que parece que dorme até no formal. Exatamente. Mas o normal, não é, Douglas? O normal é nós cuidarmos daquilo que a gente vê. Tu te enxerga absolutamente todos os dias no espelho, né? Tu vê se tu tá tendo um cabelo, um fio a mais de cabelo branco. Isso aí, normalmente as pessoas não gostam, né? A pessoa sente que está surgindo rugas, os pés de galinha que chamam, né? Uhum. Então, a tendência é que nós cuidemos muito mais daquilo que a gente vê do nosso corpo. Se tu for numa academia, as academias hoje estão cheias de gente cuidando de quê? Do corpo? Corpo. Tá certo ou tá errado? Absolutamente certo. Só que nós muitas vezes, eu diria até, na maioria das vezes, nós desleixamos com o nosso espírito, que nós viemos aqui é para também cuidar dele. Por que a gente desleixa do nosso espírito? Porque a gente não se preocupa em primeiríssimo lugar conhecer a nós próprios. Eu tenho certeza absoluta
que o Douglas, não só o Douglas, o João, o José, a Maria, conhece muito mais dos seus colegas de trabalho, dos seus vizinhos, dos seus amigos, da sua família, do que dele próprio. Tu é capaz, Douglas, não estou dizendo o Douglas, entende? Sim. A pessoa, ela tem muito mais facilidade de dizer, digamos assim, os defeitos do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, do seu colega de trabalho, muito mais facilidade de dizer esses defeitos do que os seus próprios. Porque eu costumo dizer o seguinte, que nós precisamos fazer uma viagem ao mundo desconhecido de nós mesmos. E, no entanto, nós fizemos viagem ao mundo desconhecido dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, ao invés de nos conhecermos. Para quê, Douglas? Para que nós apare as arestas que estão sendo preciso aparadas em nós mesmos. Nós somos pessoas cheias de defeitos, sentimos mágoa, muitas vezes por uma mínima coisa. Somos orgulhosos, somos vaidosos. Então, isso tudo são sentimentos que fazem parte do espírito. O nosso cérebro é apenas uma máquina que trabalha por conta do nosso espírito. É o nosso espírito que se utiliza do cérebro para fazer o corpo trabalhar. Quando tu vai chutar uma bola, por exemplo, a tua perna que chuta, mas a tua perna não é inteligente. É o teu cérebro que manda a tua perna chutar uma bola, certo? É o teu cérebro que manda a pessoa dar um tapa, um soco em alguém. Agora, por trás do cérebro existe o espírito. Ele que comanda tudo isso. E nós viemos aqui exatamente para tratar, para aprimorar, para melhorar, para trazer mais saúde, em primeiríssimo lugar, para o nosso espírito. Existem situações que grupos de pessoas, ou às vezes pessoas se encontram e uma delas sai cabisbaixa, chega a ter uma tristeza, e que antes de chegar ela estava bem. E depois que falou com essa pessoa, depois que ficou em contato com ela teve uma deprê. Sim. Uma energia baixa. Isso é energia. Energia. Isso é energia. O que se fala sobre isso? Douglas, tudo no universo é energia. Absolutamente tudo no universo é energia. E quando uma pessoa chega cabisbaixa, por exemplo, ou seja, chega de bom humor, foi o exemplo que tu deu, né? Isso, chega bom humor bem. E a outra do contrário. Isso. Uma nuvem preta em cima da cabeça. Exatamente. Ou seja, nós tanto transmitimos energia como recebemos energia. Isso aí depende o seguinte, de uma coisa que nós no Espiritismo chamamos de mediunidade. Pessoas que têm mais mediunidade, que têm mais sensibilidade mediúnica, elas têm muito mais capacidade de transmitir coisas boas e também receber coisas boas. A mesma coisa que a mediunidade não é só para o lado bom. Tem médiums que têm mediunidade e que trabalham a mediunidade para o lado menos bom, digamos assim. Então ela tem essa energia ruim, ela pode passar para uma pessoa, digamos assim, uma pessoa mais sensível. E o inverso também é verdadeiro. Muitas vezes uma pessoa chega cabisbaixa, triste, conversa com uma outra pessoa que está, digamos, com um astral bom, ela transmite energia boa. E tudo que é bom se sobressai sobre o que é ruim. Então, energia, o universo é pura energia, né? E nós, absolutamente, também somos seres com energia, tanto boa quanto ruim. E é por isso que nós temos que tratar do nosso espírito para transmitir energias boas. Já não aconteceu contigo? Pô, eu estava meio assim, cheguei, conversei com fulano, pô, me senti bem, me senti melhor. Ele te transmitiu energia boa. Nós da área da saúde, por exemplo, nós atendemos pacientes, né,
de manhã à tarde. E às vezes é manhã, tarde e noite. Cada paciente tem uma energia. Sem dúvida. E em se tratando de dor, então quer dizer que essa pessoa ela já vem muito carregada. E muitas vezes a gente sai do consultório, clínica ou hospital se sentindo mal. E com dores. Né? Com dores, afetando a nossa saúde. Tem maneiras de se proteger? Olha, eu acredito, Douglas, que a gente tem que primeiro saber por que nós estamos aqui vivendo nesse mundo. Isso é importante. Certo? Nós precisamos... às vezes eu pergunto para as pessoas, raramente, porque não são com todas as pessoas que a gente tem essa liberdade. Tu sabe por que tu está aqui? Tu sabe por que tu é uma pessoa perfeita, cheia de saúde, e o teu irmão de sangue é uma pessoa doente, que desde que nasceu sofre? Tu sabe por que disso? Normalmente as pessoas não sabem. Por quê? Elas não procuraram se inteirar do o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Por que eu sou feliz ou infeliz e o meu companheiro que mora na mesma casa, que teve a mesma educação, os mesmos pais, é o contrário de mim? Então, isso que nós precisamos entender, né, Douglas? Mas, como tu disse logo no início, a gente não dá muito valor para a nossa saúde espiritual. A gente não dá muito valor para saber o significado verdadeiro da vida. Qual é o propósito dessa vida? Por que uns sofrem, outros não? E tu falaste, tu é da área da medicina, área médica. E odontológica. Odontológica, que não deixa de ser um ramo da medicina, né? Aqui em Santa Maria, nós já temos vários médicos, eu não tenho certeza se tem algum odontólogo. Sim, tem, claro. Tem. Na AME, Associação Médico Espírita de Santa Maria. Ou seja, os médicos que lidam com o corpo, com a matéria, já estão abrindo a sua mente para que por trás do corpo existe algo muito importante. Porque o médico, quando ele faz uma cirurgia, que ele abre o corpo, ele não enxerga ali a saudade, o amor, o ódio, ele não enxerga nada disso, mas isso existe. E ele é uma prova cabal de que ele existe, porque ele sente. Se não sente agora, já sentiu ressentimento, já sentiu mágoa, já sentiu muitas vezes ódio. Então, por trás desse corpo material maravilhoso, existe algo muito mais importante e que nós viemos aqui fundamentalmente para tratar dessa coisa mais importante do que o corpo. Vocês viram, pessoal? Eu falei que essa entrevista seria algo. E segundo tempo tá vindo. Então, tome água e volte para o sofá, que o segundo tempo está chegando. Até breve. Vamos então, voltando aqui com o Jader, falando sobre saúde e espiritualidade.
E eu quero dizer o seguinte, que nesse mundo, né, nos deram esse corpo para aproveitar e para cuidar. E quantas situações que descuido do corpo, bebida, cigarro, drogas, entre tantas outras situações, chibatadas, que descuido do corpo. Mas nós ganhamos esse corpo para passar por ele por um tempo. E é como se fosse algo que fosse emprestado e que, na regra, seria para devolver como foi dado. Exatamente, como a gente recebeu, né? Exatamente. E só que muita gente não sabe disso. Acontecem situações de acidente, isso, aquilo, mas tudo bem. A gente não está fora disso, é algo que acontece. Mas tem que ter essa noção também. Sem dúvida. Porque eu estava dizendo para o Douglas no intervalo que eu gosto muito de assistir na net, aqueles canais mais altos, 580, enfim, e que ali nos trazem, às vezes, reportagens, trazem documentários sobre o corpo humano, né? E o corpo humano é uma máquina impressionantemente maravilhosa. Uma natureza perfeita. Mas tudo funciona assim, digamos, de forma milimétrica, não é? E a gente dá tão pouco valor, não estou generalizando, mas tem pessoas que dão tão pouco valor à saúde do corpo, né, Douglas? Eu disse no início que a gente tem que priorizar a saúde do espírito, sim, mas também é fundamental a saúde do corpo. Porque se nós judiarmos muito do nosso corpo, isso aí terá consequências. Inclusive, na obra do André Luiz, O Nosso Lar, que já teve até filme aí, claro. Quando o André Luiz desencarnou, chegou lá do outro lado da vida, algumas pessoas disseram: tu é um suicida? Ele disse: não sou suicida, não tirei a minha própria vida. Não, tu é um suicida indireto. Eu disse: mas por que suicida indireto? Porque tu gostava de álcool, bebida, gostava de judiar do corpo, né? Então, tu recebeu um corpo perfeito, tem que entregar um corpo também perfeito. Não com a mesma perfeição de antes, de quando tu era jovem. Não, mas o tempo pode estragar o teu corpo. O tempo. Mas não tu estragar o teu corpo por vontade e opção própria. Então não estava errado. Não. Sobre falar sobre isso. Não, claro que não. Com certeza, sem dúvida. Porque tem pessoas que se mutilam, tem pessoas que se cortam, tem pessoas que, né, ao invés de pensar de uma forma diferente, uma forma mais madura, uma forma mais espiritualizada. Exatamente. Tem pessoas que dizem o seguinte: como está faltando isso? Deixa a vida me levar. Não, concordo. Eu acho que a gente, de vez em quando, tem que deixar a vida levar a gente. Sim. É proibido tomar para quem gosta, um chopinho, uma cerveja. Claro que não. Absolutamente não. Mas o grande problema é o exagero, né? Esse que é o grande problema. Esse é que dificulta a saúde do nosso corpo. E essas pessoas que se drogam? Douglas, essas pessoas que se drogam, elas vêm aqui exatamente para tentar lutar contra si próprio para não se drogar mais. Muitas vezes, isso tem depoimentos de espíritos, como é que eu vou te dizer, para o teu público, em sessões mediúnicas, digamos, em que os médiums da casa espírita se reúnem e ali recebem mensagem de pessoas desencarnadas, naquele momento espíritos desencarnados, que narram os seus momentos aqui na Terra, que foram drogadas, foram viciadas em álcool, em outras drogas lícitas e ilícitas, e hoje sentem lá na espiritualidade os reflexos dos seus atos menos nobres aqui na Terra. Isso, né, Douglas, porque a gente, como eu disse no primeiro bloco,
muitas pessoas não sabem porque estão aqui. Se desconfiarem, pelo menos, o que estão fazendo aqui, com certeza terão outras atitudes mais nobres com relação ao seu corpo e fundamentalmente com o seu espírito. E a droga, a pessoa, o drogado que vem aqui, normalmente ele já foi drogado em outra existência. E se ele não conseguir se curar, não se cura, né? Porque a droga é uma doença que não tem cura, a gente consegue levar. Eu já entrevistei aí, sentou nessa cadeira, um amigo meu de trabalho, chamado Cláudio Lema, eu tenho certeza que ele me autoriza a dizer o nome dele, em que ele era ateu e viciado em álcool, droga lícita. Até que chegou um momento que a família não aguentou e transferiu ele para fazenda do Senhor Jesus. E ele conseguiu deixar da droga, do álcool. Hoje ele é uma outra pessoa. Então, eu conversando com ele, eu disse: Cláudio, quem sabe tu não veio aqui nesse mundo, porque tudo tem uma razão de ser, né? Tudo tem um objetivo que a gente acerta com o pessoal lá de cima antes de nascer. Fizemos lá um planejamento. Quem sabe tu não veio aqui para te curar, digamos assim, dessa doença e para encaminhar pessoas. Hoje ele é da diretoria da Fazenda do Senhor Jesus. Encaminhar outras pessoas que estavam na tua mesma situação para trazê-los, abrir-lhes a mente a respeito da espiritualidade. E isso acontece, Douglas. Acontece. Antes de Douglas nascer, com certeza foi feito um planejamento minucioso sobre os problemas que o Douglas viria a enfrentar aqui nesse mundo, certo? Quais as dificuldades, em que família, em que seio familiar ele nasceria, em que ambiente ele nasceria. Ninguém atenção, ó, Douglas, tu vai nascer, vai meu filho, te vira. Não é assim que acontece, né? Se tu planeja a tua vida, a vida do teu filho, tu ajuda a planejar, por que Deus não planejaria a nossa vida? Para que nós aportemos aqui nesse mundo e possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. E pensando nessa situação, até mesmo algum resgate. Sem dúvida nenhuma. Esse é um planeta, como diz no Espiritismo, de provas e expiações, ou seja, de provas e coisas que nós temos que passar como dívidas assumidas em outras vidas. Douglas, falando em outras vidas, tu me permite falar sobre reencarnação, que na minha concepção, se Deus é justo, e não é justo, Deus não é justo, Deus é infinitamente justo. Tem que haver a possibilidade de eu voltar aqui de novo para desfazer as coisas ruins que eu fiz aqui. Douglas, quando tu percebe que o teu filho... Tu tem filho? Tenho filho e filha. O Diogo e a Clara. Quando tu percebe que os teus filhos estão tomando uma atitude errada, que é normal do ser humano, né? Não é porque meu filho e minha filha que não cometerão erros. Claro que sim, isso é normal do ser humano. O que tu faz? Tu procura dar o quê? Uma nova oportunidade para eles, para que eles não tomem mais essa atitude errada. Se eles tomarem uma outra atitude errada, o que o Douglas vai fazer? Não, agora chega, para mim chega, te vira. Não. Douglas vai dar uma nova oportunidade, e assim tantas quantas forem necessárias para os teus filhos se corrigirem e entrar para o melhor caminho. Assim é Deus conosco. Então, Deus nos dá novas oportunidades através da reencarnação, que é uma coisa lógica. Como é que Deus daria nova chance? Por que Deus dá para uns 6 meses de vida? Para outros, 5 anos de vida.
para outros 20, para outros 50, para outros 90, para outros 110 anos de vida. Tem que ter uma razão muito sólida, muito concreta, para que eu tenha 70 anos e o Douglas vá viver 110 anos. Caramba, por quê? Para isso existia um planejamento para que o Douglas e o Jader pudessem chegar aqui nesta realidade, nesta dimensão, com um planejamento traçado para o seu caminhar nesta vida. Sabe que eu estava assistindo no comentário, está saindo agora, provavelmente muitos vão assistir, dizendo que a depressão já é a doença do século. E nessa doença há muitos suicídios, acabando com o corpinho. Mas é importante falar sobre isso, porque além de estar acabando com o corpinho, também acaba com a sua saúde. O que tem a falar sobre isso? O suicídio, Douglas, é um dos maiores, entre aspas, pecados que a gente pode cometer contra nós mesmos. Um dos maiores, não, o maior. O maior pecado, o ato mais grave que nós podemos cometer conosco mesmo. Por quê? Porque nós viemos aqui neste mundo para viver. Viver até quando a nossa saúde permitir. E não tirarmos o nosso viver antes da programação estipulada lá no mundo espiritual. E a pessoa que o suicida, o que morre é o corpo, certo? O espírito é imortal. O espírito, ele sai dessa dimensão e vai para outra dimensão e lá ele se enxerga. Ele não vira anjo, não vira uma luz, não vira uma fumaça. Não, ele permanece a mesma pessoa que ele era aqui na Terra, porém sem o corpo. O grande problema do suicida, Douglas, é que ele achou que resolveria os seus problemas, tirando a sua própria vida material, não resolveu os seus problemas e adquiriu outros muito piores ainda. E deixou outros problemas para os que ficam aqui. E deixou os problemas para as pessoas que ele mais ama. Exatamente. Que muitas vezes deixa os problemas para a mãe, para o pai, para o irmão, etc. resolver. Isso. Tá? Então, a culpa, se é que podemos chamar de culpa, né? Eu não chamaria de culpa, chamaria de desinformação dele para o que acontece depois. Ele cometeu um erro gravíssimo, tá? E que prejudicou os seus familiares que ficaram e muito mais a ele próprio. Porque lá no mundo ele vai continuar a viver. Vai continuar a viver. Vai continuar se enxergando com braço, perna. E vai voltar. E vai voltar. E aí, meu Deus. Mas não cumpriu a passagem anterior. Aí está o problema. Na volta, ele vai voltar com muito mais problemas do que na encarnação anterior, antes do fatalismo que ele próprio se definiu. Gente, vou te contar, hein? Acho que vamos ter que pegar e ter outro programa sobre isso aí. Porque já chegamos ao final, viu só? E tem muita coisa a ser falada, né? Nossa! Mas, Jader, sempre no final do programa eu peço uma mensagem do convidado para esse povo que está nos assistindo aí. E com certeza, com os olhos desse tamanho. Eu espero que nem tão grande assim, porque não precisa ter. Douglas, antes de mais nada, eu gostaria de me dirigir a ti, agradecer pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá? Eu, bem antes disso, eu já acompanho o teu programa Fala Doctor, no canal 19 da NET. E te agradecer de coração mesmo pela oportunidade. E aos nossos telespectadores, eu gostaria de deixar uma mensagenzinha bem curtinha
procure descobrir o que verdadeiramente você veio fazer aqui. Porque a sua vida tem um propósito. Se você descobrir, qual é o propósito da sua vida, você não só vai viver melhor, como vai viver com muito mais tranquilidade, com muito mais saúde. Você terá condições muito mais de tratar não só o corpo, como o espírito, porque o corpo morre, o espírito é imortal. Então, procure saber o que você veio aqui fazer nesta vida. E boa sorte. Vá com Deus. Qualquer dificuldade, você tem um espírito que talvez você chame de anjo da guarda e ele está dioturnamente com você. Peça para ele, peça ajuda para ele. Nunca tome decisões definitivas nem derradeiras. Douglas. Maravilhoso, Jader. Muito obrigado. A recíproca é a mesma. Eu fico muito feliz por ter vindo aqui no Fala Doctor. Nós tivemos hoje mais um grau, né? Mais uma dimensão dentro do nosso programa Fala Doctor, de uma forma em que nós podemos dizer que tem que ter os três juntos, né? Corpo, mente e espírito, mas que esse aqui nós temos que ter mais maduro ainda, porque bem como tu falaste, é esse que vai e o restante fica. E eu tenho muito isso no sentido de que eu sempre me perguntei, desde jovem, o motivo de ter vindo para a Terra. Eu já sabia desde então que aqui eu teria uma missão, um propósito, e que através da minha vocação eu iria conseguir fazer algo melhor. Escolhi a área da saúde, escolhi a odontologia, fui abençoado por esse programa Fala Doctor, para que eu e todos que estão convidados aqui no Fala Doctor a falar sobre saúde e muito além de espiritualidade, poder levar essas informações para todos. Então, eu digo assim, eu vim para ajudar pessoas. Todos nós viemos. E graças a Deus e a todos que me cercam, eu estou conseguindo isso. Dessa forma. De uma forma de que, por mais que a gente não dê a mão física, mas a gente dê um pensamento positivo para que cada uma das pessoas, elas possam ser ajudadas. Hoje até mesmo passei por uma caixa lá do Big, conheço ela, e nem sempre a gente está bem. Às vezes a gente não está bem, não é questão do humor, mas assim, a gente pode estar triste, sim. Pode estar nervoso, estressado, é a vida que tem. Mas ela me disse assim, doutor, o senhor sempre passa aqui, o senhor sempre está alegre, sorrindo. Eu falei assim, olha, independente dos problemas que as pessoas têm, muitas vezes um sorriso acalenta outra pessoa que está precisando desse sorriso. E isso não é corpo. Exatamente. Isso é além do corpo. Então, basta, como disseste, Jader, primeiro se conhecer o eu. Falaste em Deus, e o eu está no meio, e Deus está contigo. O anjo que falaste agora, ele está junto. Tem que se descobrir, tem que saber o motivo que está aqui. E cada ser humano que a gente perde aqui por uma falha, como falaste, é um ser humano que se descobrisse, se descobrisse e conseguisse saber o propósito dele, com certeza seria mais uma pessoa a ajudar o outro ser humano. Jader, obrigado. De coração. Quem agradece sou eu. De coração e alma. Digamos que seja um agradecimento recíproco, então, né? Em duas vias. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo. E que cada vez eu vejo que vocês estão mais seguindo as nossas redes sociais. Palavra Espírita, Fala Doctor, Saúde e Qualidade de Vida, entre tantos outros aqui da TV Santa Maria. E sigam, compartilhem as nossas informações. Já é um propósito
Exato. Já é uma missão de fazer o bem para o outro. Quero que vocês tenham uma abençoada noite e que durmam. E que no travesseiro vocês coloquem sua cabeça e tenham paz de espírito. Uma boa noite.